Fla 360 graus chegando pesado. Da Gavião Maraca é pressão, recado tá dado. Camisa rubro-negra já treme o local. Do aquecimento ao apito, clima de final. Olho no passe, leitura geral. Tática afiada, contra-ataque letal. Linha subindo juntinha, ninguém dá espaço. Volante morde no meio, ladrão de abraço. Lateral corre na linha, fumaça no calo. Quando pisa na área é bala, é estrago. Fla 360 graus, hora pro gás, hora da análise ao gol. Aqui é jogo sagaz, do banco ao gramado a pressão é real. Aqui é Flamengo, o resto é detalhe, é normal. Fla 360 graus, chega e senta, se vacilar na marcação. O placar... Salve, meus relíquias! Saudações rubro-negras! Rapaziada, esse jogo não foi uma decepção isolada. Ele foi a continuação exata do que a gente já tinha visto 2 jogos antes. Mesma postura, mesmo comportamento. Então não dá pra fingir surpresa. E antes que alguém tente aliviar, não vem com essa. Não é porque o Flamengo saiu de férias dia 18. Não é porque não teve pré-temporada. O Corinthians saiu dia 21 e também não teve. Dessa vez, essa desculpa não justifica o que aconteceu em campo. Para os que gostam de usar ela, eu poderia soltar aquela frase fácil: ganhou quem teve mais vontade. Mas essa frase só serviria se a gente estivesse falando do Flamengo de 10 anos atrás. Um time comum, limitado, que precisava compensar na raça. Esse Flamengo não é mais isso. Esse Flamengo é time caro, é jogador de seleção, é gente que já jogou Champions, Libertadores, Copa do Mundo. Não é time que pode se esconder atrás de discurso emocional. Agora, deixa eu deixar algo muito claro. Isso não é tudo, porque sem querer você não ganha nada. Você pode ser o melhor time do planeta. Se não competir, não vence. E o que incomoda não é perder. Perder faz parte do jogo. O que incomoda é perder vendo o adversário correr mais, dividir mais, chegar antes em todas. O Corinthians não ganhou porque é melhor. Ganhou porque competiu, porque quis mais, porque tratou o jogo como final. E o Flamengo não. O Flamengo jogou 20 minutos, até o gol. Depois disso, parece que desligou. Depois de mostrar contra o Vasco como se domina o adversário, o time parece que simplesmente esqueceu como se joga futebol. Virou toque pro lado, toque pra trás, sem agressividade, sem pressão, sem fome. Um time que parecia confortável demais pra quem tava decidindo o título. E aí vem o ponto principal. Esse título não podia escapar. Não pela taça em si, mas pelo que ela representa. Energia de campeão. Quando você ganha, você entra em espiral positiva. Ano passado foi assim. Ganhamos do Botafogo, embalamos, ganhamos Carioca, depois Libertadores, depois Brasileiro. Futebol também é estado mental. E olha a ironia, o Corinthians ganhou essa final, mas provavelmente não vai ganhar mais nada no ano. A diferença é que eles encararam como vida ou morte. O Flamengo não. Futebol é simples. O campo não mente. E a diferença nesse jogo não foi tática, não foi física, não foi técnica. Foi a mesma de antes. Postura, vontade, competição. Isso, num clube do tamanho do Flamengo, não é opcional. Bom, e vamos destrinchar esse jogão. Naquele pique e sem clubismo, vem comigo. O Felipe mexe no time e já causa aquele burburinho. Tira os 2 melhores até aqui, Everton Araújo e Cebolinha, para botar Jorginho e Arrascaeta. A ideia não foi aleatória não, tinha desenho, tinha mapa do tesouro. Ele puxa o Carrascal para a ponta justamente para martelar o corredor direito do Corinthians, jogar o jogo inteiro nas costas do Mateuzinho. Era quase um vamos testar até quebrar. O plano era claro, dobrar Alex Sandro com Carrascal, criar superioridade numérica ali, fazer 3 contra 2, seja com chegada de Arrascaeta por dentro ou com Alex Sandro passando feito trem-bala pela linha de fundo. A intenção também era fugir do André, que do outro lado teria mais campo para cobrir. Só que futebol é xadrez, né? E o Dorival sacou rápido. Baixou o Breno Bidon para virar praticamente um volante pela direita e fechou a casinha num 5-3-2. Enquanto o Flamengo subia a marcação, tentando sufocar e não deixar nem sobra na última linha, o Corinthians se defendia, esperando o bote para dar o bote maior ainda. Bola longa nas costas da defesa, buscando o Yuri Alberto. E logo no primeiro minuto já veio o aviso. Yuri ajeita, Memphis aparece com perigo. Era o recado dizendo: a gente é ruim, mas faz gol.
O Flamengo tentava arrastar o Mateuzinho com o Carrascal para explorar o espaço atrás dele ou do Bidon. Mas quando buscava o pivô no Arrascaeta ou no Pedro, o Ranieri saía certinho. Virava uma linha de 5 viva com 3 zagueiros ativos mordendo e fechando espaço. A saída rubro-negra era rodar a bola para trás, tentar abrir corredor entre linhas. Até funcionou em alguns momentos, mas o nível técnico estava lá embaixo, aquele futebol travado, sem confiança. Aos 13 minutos vem o melhor momento do Flamengo no jogo. Pulgar chuta de fora, escanteio, bola salva em cima da linha. Rebote sobra para o Carrascal, que bate de primeira, mas sem direção. Naquele instante, parecia que o jogo ia virar, que o Flamengo ia crescer, tomar conta, empurrar os caras para trás. Só que o futebol não perdoa. Escanteio para o Corinthians, bola para trás, Gustavo Henrique, muito mais alto que o Varela, ganha no encaixe. Mateuzinho mete a bola por cima, Gustavo escora, Gabriel Paulista chega batendo forte, ninguém corta, diferente do que aconteceu do outro lado, e gol dos caras. Depois disso, a posse do Flamengo vira aquela posse estéril, sem veneno. O time roda, mas não machuca. Poucas chegadas reais no gol do Hugo. E para piorar, o Mateuzinho cresce no jogo. Vence os duelos contra o Alexandro, que arrisca pouco demais. Quando você precisa de ousadia, de agressividade, esse tipo de jogo não é o Alexandro que vai decidir a partida. O Corinthians ainda encaixa um contra-ataque. Bidon acha Memphis Depay livre, só não amplia porque o Rossi salva tudo, evitando um estrago maior. O plano existia, a leitura inicial fazia sentido, mas o ajuste do adversário, o momento técnico ruim e os detalhes decidiram. E no futebol, meu amigo, detalhe é sentença. Na volta para o segundo tempo, depois de toda aquela papagaiada antes da bola rolar, que termina com a expulsão do Carrascal, o jogo recomeça com o time que o Felipe decide manter. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo consegue algo importante: ter a bola. E mais do que isso, passa a explorar uma atuação simplesmente constrangedora do Corinthians no aspecto defensivo. O time do Dorival insiste em defender por zona, mesmo ficando claro que a marcação era pouco eficiente, frouxa, entregando território. Era convite aberto. O Flamengo começa a ocupar campo, a rodar a bola com mais calma, consegue saída limpa lá de trás. Quando entra o Paquetá, o time ganha um pouco mais de combinação curta, tabela, aproximação. E aí fica escancarado. Show de horror defensivo do Corinthians no segundo tempo. Com um pouco mais de inspiração de todos os envolvidos do Flamengo e um pouco mais de capricho dentro de campo, o Corinthians tranquilamente poderia ter sofrido um empate. Nas bolas paradas, então, foi quase um milagre não ter levado. O Corinthians simplesmente não conseguia sair jogando. O Flamengo pressionava, empurrava os caras para trás, mesmo com um jogador a menos. O curioso é que o Corinthians até mantinha gente na frente, mas quando tinha a bola, não propunha absolutamente nada. Só que aí mora o problema. O Flamengo até pressionou, mas não ganhou o duelo ofensivo, não ganhou dividida decisiva. E isso pesa. Com 1 a menos de perdendo o jogo, você é obrigado a se expor, a morder, a incomodar. E até conseguiu, muito mais pela ruindade da construção corintiana do que por genialidade rubro-negra. E aí entra o teatro. Porque, meus amigos, o Corinthians, com um jogador a mais, parecia time em final de Mundial. Ninguém podia encostar que alguém caía. Tinha jogador caído fora da jogada. O Hugo caía sozinho, sem ninguém perto, mas faz parte. Futebol também é saber jogar com o regulamento, com o relógio, com o nervo do adversário. No fim das contas, daqui a 20 anos, ninguém vai lembrar se foi feio ou bonito. Vão lembrar do título, ponto. Futebol é cruel assim. Mesmo assim, no apagar das luzes, o Flamengo ainda teve uma chance de empatar, mas não aproveitou, e aí vem o castigo. No final do jogo, o Corinthians amplia e mata de vez. Antes disso, uma cena que resume tudo. O Flamengo precisando do gol, o Rossi desesperado, batendo falta no meio-campo, cobrando lateral, mandando o time subir, gritando, pedindo atitude. E nada. O time simplesmente trava. E aí é aquilo, galera. Final, jogo único, você tá perdendo de 1 a 0, o relógio correndo. Se não arriscar, você perde o título. Se arriscar, pode tomar outro gol. Mas vamos ser sinceros,
Para quem já tá perdendo, tomar mais um ou não, com o jogo acabando, não muda nada. O que muda é a postura. Se é para perder, que pelo menos perca tentando. Cara, eu vi a entrevista ali do Léo Ortiz pós-jogo, né, onde ele fala que faltou atitude. Concordo com ele, creio que a gente poderia ter tido um pouco mais de ímpeto dentro da partida. Finalizamos muito pouco, né, para a equipe que quer ser campeão com a qualidade que a gente tem. Na verdade, que a gente finalizou muito pouco, tivemos até um primeiro tempo ali a maior posse de bola do jogo, eu creio. Mas faltou finalizar mais, arriscar um pouco mais, realmente faltou um pouco de atitude para ajustar, porque a gente inicia a temporada da maneira completamente ao contrário daquilo que a gente gostaria, né? Mas juntar os clássicos agora, porque quarta-feira já tem mais uma partida importante do brasileiro, a gente tem que se recuperar logo logo. Você acha que a pré-temporada, por ser mais curtinha, vocês terem acabado de voltar, isso pode ter influenciado um pouquinho a questão física? Cara, influencia, mas não é desculpa. Tipo assim, não é o fator principal, creio eu. A gente já vem de... Hoje foi o quarto jogo, né? Da nossa equipe, já dá para ter um pouco mais de ritmo. Creio que sim, nos primeiros jogos ali, no segundo jogo ainda se sente um pouco mais preso, um pouco mais pesado, mas para hoje creio que não. A equipe do Corinthians também teve, se for por esse lado, né, teve menos tempo de descanso do que a gente, então creio que isso não é desculpa. Olha, acho que é atitude mesmo, principalmente no primeiro tempo, a gente teve o maior controle do jogo, a maior posse de bola, acho que faltou arriscar um pouco mais, faltou finalizar um pouco mais, caprichar no último passe, a gente acabou tendo boas oportunidades ali e não concluímos em gol, né? Assustar um pouco mais a equipe do Corinthians, algo que não aconteceu e a gente pagou caro por isso. 3 derrotas seguidas. 3. Isso não acontecia desde a temporada de 23. Sim, aquele 23, o ano em que o Flamengo não ganhou nada. Um ano que deixou cicatriz, que a nação não quer nem ouvir falar de novo. E é exatamente por isso que o alerta tá ligado no máximo agora. Porque esse elenco não pode, não tem o direito de nos fazer reviver aquilo. Não é um time comum, não é um elenco em formação. Esse tipo de sequência não pode virar rotina. Sobre a expulsão do Carrascal, ela não é questionável pelo lance em si. Isso precisa ficar claro. O problema não é só a falta. O problema é todo o contexto que envolve a decisão. O Corinthians demorou 22 minutos para voltar do intervalo. 22. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por que o VAR não mostrou aquela imagem antes do juiz apitar o fim do primeiro tempo? Ou até logo depois? Os caras ficaram um tempão em campo analisando o lance. Por que segurar essa imagem até a volta dos dois times para o início do segundo tempo? Isso gera dúvida, gera ruído, gera sensação de interferência. Não dá para fingir que isso não existe. E o pior, isso tira completamente o treinador do jogo. O Felipe já tinha desenhado o plano para o segundo tempo. Já tinha ajustado o time mentalmente, taticamente. E de repente, antes da bola rolar, mudam tudo. A expulsão vem antes do apito inicial, quando o plano já estava pronto. O treinador perde a chance de reagir em igualdade. Isso não é detalhe, isso é impacto direto no jogo. Não é passar pano para a atuação. O Flamengo jogou mal? Jogou. Mas futebol também é contexto, é controle emocional, é ambiente. E quando você perde isso, o jogo escapa pelos dedos. O que preocupa não é só perder, é como está perdendo, é o semblante, é a postura, é o time aceitando demais o golpe. Flamengo não pode ser um time que sente. Flamengo tem que ser um time que impõe. Essa sequência precisa acabar agora, não amanhã, não depois, agora. Porque quando um clube do tamanho do Flamengo entra numa espiral negativa, o problema deixa de ser tático e vira mental. E aí, meu amigo, o buraco fica bem mais embaixo. A camisa pesa, e quem veste tem que estar à altura.